Olá, bem-vindos ao canal O Meu Maior Tesouro. Convido vocês a participarem do primeiro episódio em Casa Nova. Como vocês podem ver, estamos de casa nova, um lindo estúdio preparado por Deus para nós. E a partir de hoje, em parceria com o nosso primeiro patrocinador, a Explain, nós gravaremos O Meu Maior Tesouro aqui no estúdio. Com muita alegria, eu quero apresentar para vocês a Cleide. Cleide, seja bem-vinda. A Cleide hoje é a nossa convidada, é uma mulher muito especial, uma mulher muito de Deus. E a Cleide veio hoje para contar um pouquinho da história dela, do testemunho dela. E a Cleide também tem Deus como o seu maior tesouro. Então, para isso nós estamos aqui. Seja bem-vinda, Cleide. É um prazer estar com você aqui, viu? Obrigada pelo convite. É uma honra poder estar aqui contando um pouquinho do meu testemunho, um pouquinho do que Deus tem feito na minha vida, na minha caminhada aí de fé. Espero poder levar esse Deus e essa fé a todas as pessoas que assistirem hoje o podcast. Amém. Cleide, eu queria começar conversando com você e conhecendo um pouquinho mais de quem é a Cleide. Quem é a Cleide? Então vamos lá. Eu sou uma mulher de 50 anos, apaixonada por Deus, tenho duas filhas lindas, a Valentina e a Antonella. A Valentina tem 17 anos, a Antonella tem 11 e sou casada com o Dalton, que também é um homem de Deus, né? E juntos nós vivemos aí para abençoar o reino e pessoas que seguem também com Jesus. Uau, que linda história. E como que foi, Cleide, a tua caminhada com Cristo? Você vem de uma família cristã? Como que foi seu início da sua caminhada com Cristo? A minha caminhada. Então vamos lá. Eu cresci num lar católico, né? Uma família que sim conhecia Deus, né? Um Deus de ouvir falar, como na maioria, acho que dessas famílias que não frequentam tanto a igreja, que não leem a palavra. Eu falo muito isso em casa. A gente precisa muito ler a palavra. Quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente começa a ter uma intimidade maior com Deus. Porque assim, como que eu vou obedecer a uns mandamentos que eu nem conheço? Como que eu vou obedecer a um Deus de ouvir falar? Então eu tinha uma mãe, sim, que sempre foi uma mulher de oração, que orava, mas a gente quase não frequentava a igreja. A gente fez, sim, os rituais da igreja católica, então primeira comunhão, enfim. Mas eu não tinha uma intimidade com Deus, né? Era uma família que me trouxe valores, sim, me ensinou muita coisa. Eu sou muito grata pelos meus pais, mas essa caminhada cristã demorou um pouco mais para acontecer. Uau! E como que você conheceu Cristo? Porque falávamos há pouco, né, que nós vivemos num país onde é muito fácil ver a imagem de Cristo crucificado numa cruz. Todas as igrejas onde a gente passa sempre tem, né, é nítido que é uma igreja ali, a gente sabe, não precisa nem ter uma placa para você saber que ali é uma igreja. A gente conhece Deus desde sempre, né? Mas como foi a sua conversão? Como você de fato teve um encontro com Deus? Como foi a sua conversão? Então, assim, realmente na minha infância eu conhecia esse Deus, né? De ver na igreja. Eu não gostava do mundo religioso. Então, assim, eu estudei por muitos anos numa escola adventista e eu entendo que ali Deus já estava me chamando, porque eu participava de um coral, eu gostava de cantar naquele coral. Os louvores, imagine, faz mais de 30 anos, mais de 35 anos, eu lembro desses louvores que eu cantava. Então, ali eu entendo que já tinha um chamado, Deus já estava me chamando. Mas eu não ouvia esse chamado. Tinha muitas vozes, né? Muitas distrações, assim como muitas pessoas vivem, né? Conhecem esse Deus, mas a vida é tão corrida e a gente ouve tantas vozes que fica muito longe. A gente não consegue ouvir essa voz. E aí eu me casei, né? Me casei já mais tarde, me casei com 32 anos e a gente teve a nossa primeira filha. E o Dalton, ele cresceu numa família cristã, mas ele também não era uma pessoa que frequentava tanto a igreja. Quando nós tivemos a nossa filha, entendemos que ela precisava caminhar numa igreja, a gente precisava ensinar esses valores para ela. E aí a gente começou a frequentar a primeira igreja batista de Curitiba. Eu lembro a primeira vez que eu pisei nesta igreja. Sem conhecer ninguém da igreja. Sem conhecer ninguém. Sem receber um convite. Não. O Dalton, ele, quando solteiro, ele já tinha ido, acho que a um casamento nesta igreja.
E ele gostou demais do pastor Pascoal na época, que era o presidente da igreja, e ele falou para mim, poxa, vamos lá conhecer. E o dia que a gente foi, eu tinha vivido uma decepção naquela semana. Eu tinha perdido um emprego. Na verdade, foi assim. Eu estava naquela fase de experiência do trabalho e era para ser efetivada. E quando foi para ser efetivada, a empresa me dispensou. E para o ego, né? O ser humano, ele tem essa questão de como assim? Eu era perfeita, eu fazia tudo muito certinho e aquilo era uma briga, né? O meu ego comigo mesma. E aí a gente foi nessa igreja, eu lembro que a gente sentou bem lá atrás, porque assim, né, quando a gente começa a frequentar, a gente ainda fica meio assim, a gente fica lá atrás, vamos ver como é que é. E naquele dia o pastor Pascoal fez um apelo e falou assim, você que está aí, eu sei que você sofreu uma decepção essa semana, acho que o que eu tenho para te dizer assim, é que Deus fechou uma porta, mas Ele vai abrir uma outra porta muito melhor. E naquele momento eu olhei para o Dalton, eu pensei ainda, será que ele falou alguma coisa com esse pastor? Porque assim, é muito estranho. Parece que ele está falando comigo e eu senti. Mas assim, não era uma coisa que eu sentia que era Deus falando. Parecia que era a pessoa que estava falando e estava entendendo a minha decepção, a minha tristeza. E ali começou o meu primeiro contato com a igreja, né? Com a primeira igreja batista. E aí, no decorrer, ele trabalhando no hospital, ele conversou com as pessoas ali que trabalhavam com ele. Mas a gente conhece o pastor Pascoal, que tal a gente participar de uma célula, que seria algo mais próximo, para conhecer um pouco mais a palavra, enfim. E aí a gente começou a fazer um estudo bíblico, na época, na casa do Dr. Luiz Ernesto até, e, para nossa surpresa, o nosso líder era o pastor Pascoal. Então, assim, eu já comecei a minha caminhada com uma pessoa, assim, maravilhosa, que tinha um entendimento muito grande de Bíblia. Então, ali eu aprendi em pouco tempo muita coisa. Mas ainda não tinha tido nenhum encontro. E aí, lógico, nessa caminhada, eles falavam, não, mas tem que ter o batismo, tem que fazer o batismo, porque faz parte, né, dessa caminhada, você tem que entregar a tua vida para Jesus. Você acredita que Jesus é o teu único e suficiente Salvador? E ainda existiam muitas dúvidas, porque eu cresci numa igreja que tinha santo, que tinha outras adorações. Já tinha sido batizada. Já tinha sido batizada, entendia que eu não precisava. Eu não me via essa pessoa pecadora que tinha que morrer e nascer de novo, achava que estava tudo certo. Né? Uma pecadora comum. Exato, exato. O pecado até então, o pecado não me incomodava. Sim. Né? E aí seguimos por mais um tempo e aí todas as pessoas que participavam ali marcaram um dia para ter um batismo e, vamos fazer esse batismo? Então vamos fazer esse batismo. E eu me batizei no dia 19 de setembro de 2010. A minha filha já tinha 3 anos, com outros amigos ali. Confesso, eu sei que talvez isso até choque muitas pessoas, mas eu não tive um encontro com Deus naquele dia. Não tive. Eu me batizei e parecia que era um ritual, algo que eu estava ali cumprindo uma tabela, tá? E continuei seguindo, indo na igreja, fazendo voluntariado, a gente seguindo aquela tradição ali da igreja. Tá. Passaram mais alguns anos, isso de 2010 para 2020, ali mais 10 anos e tal, mas sempre nessa caminhada morna. Engraçado, né, Cleide? Só puxando um gancho do que você falou sobre o batismo, ficou ecoando na minha mente agora. Muitas pessoas têm mesmo a ideia de que quando você descer as águas, quando você ressurgir das águas, será uma nova criatura, uma coisa espetacular vai ter acontecido. Exato. Enfim, né, algo de extraordinário. E eu demorei também para entender o que era o batismo. Uhum. E que o batismo era uma confissão pública de fé. Exato. E que não, para muitas pessoas acontece de fato coisas extraordinárias, né? Coisas sobrenaturais no batismo. Mas não é sobre isso. É sobre você confessar publicamente que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador. Exato. E é muito isso, assim, né? Muitas pessoas se decepcionam. Eu conheço pessoas que se decepcionaram com o batismo, que imaginavam que quando descessem as águas, quando levantasse dali, seria uma nova criatura, ou ia ver um anjo, enfim. Algo de sobrenatural acontecia. E eu acho que é importante a gente também falar sobre isso. Exatamente. É sobre isso.
Então, como nada aconteceu, a minha vida continua a mesma, e assim, muitas pessoas pensam, agora batizou, então não tem mais tribulação, não tem mais problema. Muito pelo contrário, porque nós temos um inimigo que ele age em todas as coisas, em todas as brechas, né? Se a gente der alguma brecha, der algum caminho, pecar, porque o pecado continuava ali, né? Então, assim, não teve nada de sobrenatural. E a vida continuou. Então, assim, 10 anos depois, eu já tinha daí a minha outra filha, a gente continuava na igreja, enfim, cumprindo a tabela, né? Vivendo aquela vida ali, religiosa, levando as filhas, pensando que assim estava tudo bem, né? E aí começou a pandemia. Não, foi um pouquinho antes da pandemia, nós tivemos uma perda muito significativa. O pai da melhor amiga da minha filha teve uma pancreatite, foi algo assim muito rápido, e ele veio a falecer, né? E aquilo mexeu muito com a nossa família, com a nossa estrutura familiar. Como todas as famílias, tínhamos problemas, né? Problemas de relacionamento, de criação de filho, e aquilo mexeu demais comigo. E no dia do enterro desse amigo, nós estávamos lá no enterro, e eu lembro que eu entrei para vê-lo ali, para abraçar a minha amiga, né, a viúva, e Deus falou, eu sinto que foi Deus que falou, porque não tinha outra voz. Falou assim, você está vendo esse falecido? E eu fiquei aparada, assim, então, você não está vivendo essa tristeza. Então, valorize a tua família. Valorize o que você tem em casa. Uau. Aquilo mexeu, assim, entrou dentro do meu coração. Eu sabia que ali era uma virada de chave na minha vida. Era algo novo que estava acontecendo. Eu nunca tinha ouvido nenhuma voz assim que eu depois fui entender que era Deus falando comigo. Então, ali já começou algo diferente. E aí, na sequência, a gente tinha alguns amigos ali em comum e uma grande amiga de Deus também estava nesse enterro. E eu fui conversar com ela e falei o que tinha acontecido. E ela falou assim, você entende que Deus está te chamando, está falando com você? Você tem algo agora que você queira falar comigo, confessar, enfim. É a hora, porque Deus está te chamando. E naquele dia eu chorei muito, eu lembro desse dia, e tinham pecados, coisas, né, guardadas ali que eu trouxe para ela. E nós duas ali oramos, e naquele dia eu sinto que foi uma virada completa, assim, na minha vida. Eu falo assim, ó, tem pessoas que vão subindo degraus, né? Um dia estou melhor que ontem, amanhã eu estou melhor que hoje. Eu tive um encontro que foi, assim, transformador. Então, a partir daquele dia, eu fui cheia do Espírito Santo. Uau. Então, aquilo, eu tive certeza que eu tinha tido um encontro naquele dia. Imagine, mais de 10 anos depois do meu batismo. E aquilo começou a trazer muita confusão para mim. Eu quis conhecer tudo que eu não tinha conhecido até então. E aí eu me tranquei em casa, comecei a ler a palavra, eu li essa Bíblia assim, muito rápido. Eu procurava todo tipo de pregação, de libertação, de cura. Eu queria conhecer esse Deus disponível para mim. E aí eu fiquei em dúvida, falei assim, mas gente, eu fiz esse batismo lá 10 anos atrás, será que eu não tenho que me batizar de novo? Porque agora sim eu quero confessar esse Jesus, agora eu entendo quem é. E aí eu fui procurar meu pastor, o pastor Pascoal, marquei uma audiência com ele, eu lembro muito bem que eu cheguei e falei, pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu escutei tantas palavras, parece assim que agora, aquele dia eu desci as águas, só que eu não fui transformada. E agora, depois de tanto tempo, eu acho que o Espírito Santo falou comigo, então será que não é um outro batismo? Um batismo de fogo? Eu comecei a falar isso para ele. E ele, com a maior calma, com a maior sabedoria do mundo, olhou para mim e falou assim, não, aquele dia que você desceu as águas, o Espírito Santo passou a viver dentro de você. E, apesar de você não ouvir, ele estava te transformando, dia após dia, dia após dia. E hoje, depois de 10 anos, você entende quem é esse Deus maravilhoso. Talvez se você não tivesse descido as águas aquele dia, você não ia ter esse encontro que você teve agora. Então, assim, Cleide, você não precisa batizar de novo. Tá tudo bem, você já foi batizada, você já confessou o Jesus como seu único e suficiente Salvador, agora siga o teu caminho com esse Deus que está não só dentro, está sobre você, fazendo, né, o que ele te pedir para fazer.
E aí eu continuei a minha caminhada, assim, livre daquele peso que parecia, assim, que realmente eu precisava, né, ter esse encontro de novo e confessar esse Jesus novamente. É que eu acho que dúvida até o final, até o último Com dia da nossa certeza. vida, nós teremos dúvidas, né? E certeza. todos os dias eu sinto que quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu estudo, mais dúvidas acontecem, certeza. né? E mais eu quero entender coisas que eu não tinha necessidade de entender antes. Então, eu acredito que naquele dia no dia do teu batismo, você de fato sabia que aquele dia você estava confessando Jesus como seu Senhor e Salvador, mas faltava, né? Exato. É o algo a mais, assim, é o conhecer, não apenas de ouvir falar. Exato. E um encontro, né? Um encontro, porque assim, todos nós vamos ter os nossos encontros. Sim. Eu acho que eu estava disponível, eu estava vulnerável naquele dia, né? Vendo uma amiga tão próxima perder o marido, e passou um filme na minha cabeça, né? De quantas vezes eu murmurar e reclamar talvez do meu marido, de atitudes dele, e de repente eu olhar ali que para ela acabou. Mas que Deus estava me dando uma chance de mudar essa página, de fazer algo novo na minha história. E isso foi um presente, eu entendi assim como... Eu nunca fui uma pessoa assim, ó, ai, que gratidão por isso, que eu consigo ver as mínimas coisas. Não, eu precisei ter um encontro com Jesus para eu conseguir enxergar a grandeza desse Deus nas pequenas coisas. E aí eu comecei realmente a buscar e Deus me transformou por completo. E logo em seguida, eu falo, ele sabe o tempo de todas as coisas, porque logo em seguida daí começou a pandemia, né? E a pandemia foi um tempo difícil para tanta gente, né? E nós também vivemos tempos difíceis em casa. Eu falo, se Deus não tivesse me tocado um pouco antes, eu não sei como eu teria agido quando o Dalton ficou tão ruim, que ficou internado na UTI, e que realmente a gente teve um dia que a família se reuniu, né? Com a avó, com tios, com primos ali. Não sabíamos o que ia ser, se ele ia continuar, se ele ia partir. E eu com 2 meninas, né? Eu peguei as minhas 2 filhas e fui para casa. E esse testemunho eu já dei várias vezes, porque é impactante mesmo. E eu entrei no meu quarto, falei, meninas, só um pouquinho que a mamãe vai orar. E eu entrei no meu quarto e comecei a orar de joelho. Senhor, eu não sei o que vai ser da nossa vida, se o Dalton vai seguir, se ele não vai. Mas eu queria ouvir uma palavra, eu queria sim que o Senhor falasse comigo. E nesse dia eu abri a Bíblia, assim, aleatoriamente, e estava lá em Atos dos Apóstolos 4:22. E um homem com mais de 40 anos foi curado milagrosamente. Foi esse versículo que veio para mim nesse dia. Uau. E ali, naquele versículo, o meu coração teve uma paz tão grande. Eu entendi que era Deus falando, era eu e Deus ali. E as minhas filhas ali, nervosas, chorando, e eu saí do quarto assim, parecia que tinha tomado, assim, um chá de alguma coisa. Eu saí e falei, meninas, podem ficar tranquilas que o papai já vai voltar para casa. E aí a minha filha mais velha fala, hoje, né, fala, nossa mãe, eu olhei você aquele dia, achei estranho, porque o papai estava tão mal, mas você passou uma certeza que eu fiquei em paz. E foi. E é importante dizer, né, para as pessoas que estão nos assistindo, o seu marido é médico e ele trabalhou na linha de frente do Covid. Sim. E ele teve Covid e ele ficou entre a vida e a morte, né? Bem no início, né? Sim, foi um mover muito grande, né? A cidade se mobilizou em oração por ele. Eu me lembro, assim, claramente, porque ele teve Covid antes de mim. Sim. E eu me lembro claramente da gente se mover em oração, porque ele é uma pessoa muito querida, né? Sim. E foi, assim, muito sobrenatural, porque do nada ele melhorou. Do nada, foi isso, foi Deus. Tava, assim, quase morrendo, e aí Deus entrou com o poder dele lá e realmente ele fez um milagre. Foi assim, ó, agora eu falo para mulheres aqui, né? O poder de uma oração de uma mulher, né? Uma mulher, ela tem o poder de edificar um lar e de destruir um lar, sim, né? Então, a mulher que ora pelos filhos, pelo casamento, pelo marido, nós somos mais sensíveis mesmo, mais emotivas mesmo. Então, assim, essa busca pela espiritualidade normalmente vem da mulher, sim, né? E quando o marido percebe a mudança na mulher, é tão constrangedor que não tem como ele não mudar também. Né? Então, não é sobre, eu quero que ele mude, não, é sobre a minha mudança.
Qual é a minha mudança? Qual é o meu sacrifício? O que eu estou abrindo mão? Porque aí tudo acontece. Eu acho que quando a gente entende o Evangelho, a gente precisa se transformar. E Deus é amor, mas também é justiça. E quando a gente entende que Deus é amor, a gente oferece para os outros aquilo que a gente tem de melhor. A gente aprende a amar as pessoas de uma maneira especial. E aí as pessoas passam a conhecer Deus também através das nossas atitudes. Então não tem como você conhecer Cristo e ficar igual. E o amor constrange, porque quanto mais a gente ama o outro, mais o nosso amor constrange a pessoa. Então, muitas vezes não há necessidade de falar nada. Os nossos atos, a forma com que a gente trata a outra pessoa, o cuidado que a gente tem sobre as nossas ações, as nossas atitudes acabam transformando o outro, né? E é muito lindo você falar disso, né? Eu tenho certeza que você foi muito transformada ao longo da tua história, do teu casamento, né? E ainda vou ser muito transformada, Sim. Porque, assim, até o último dia, até o último suspiro, né? Eu acredito que, assim, a partir do momento que você busca, então, qual é o meu entendimento hoje? Eu preciso todos os dias. Então, a oração de hoje, ela não vai servir para amanhã. Então, hoje eu preciso fortalecer a minha fé, preciso conhecer mais da palavra, a gente já conversou um pouquinho sobre isso. Então, assim, quando a gente começa uma leitura da palavra, muitas pessoas falam: nossa, mas eu não estou entendendo nada. Óbvio que não está. A gente é um bebezinho na fé. Então, tem muitas coisas ali que não está no entendimento humano, está no entendimento espiritual, algo muito além. Então, é um dia de cada vez. Aí, aquele versículo que você não entendia nada, você vai ler daqui a um ano. Nossa, Senhor, o Senhor queria falar isso. Por quê? Porque eu já não sou mais um bebê. Eu já sou uma criança um pouco maior. E assim sucessivamente. Na vida também é assim, né? Existem demandas que eu não consigo resolver quando eu sou uma adolescente. Eu vou conseguir resolver na vida adulta, né? Então, por isso que são fases da vida. E eu acredito que a fé é a mesma coisa, é uma construção. Eu sempre falo nas minhas lives que eu faço, né, de oração e tal. É um músculo, né? Que eu preciso trabalhar diariamente para que ele fique fortalecido. Sim. Porque no dia mal é que eu vou entender como está a minha fé. O dia mal vai chegar para mim, para você, para todos nós, né? Para o crente e para o não crente. Sim. Como eu vou lidar com o dia mal? Então, se eu não conhecer, como eu vou conhecer esse Deus? Como eu vou obedecer, né? Vou obedecer, Ele quer que eu faça dessa forma. Eu não sei, porque eu nem conheço a palavra. E não adianta a gente ter a fé. Antes eu pensava assim, que a oração da minha mãe era suficiente para mim. Porque a minha mãe sempre foi uma mulher de oração. Não, eu estou orando por você. Ok, que maravilhoso ter pessoas que oram, intercessores. Isso é maravilhoso. Mas e eu e Deus? Né? Como eu estou construindo esse relacionamento, essa intimidade com Ele? Sim. Eu preciso ter esse encontro todos os dias. Eu falo assim, na maioria dos dias não vai acontecer nada. Vai ser uma coisa normal. Eu vou ler, eu não vou sentir nada, eu vou fazer como se fosse algo, tomar uma água, não aconteceu nada. Mas vai ter um dia que ele vai se manifestar e que algo sobrenatural vai acontecer. E só acontece quando a gente busca. Exatamente. Intencionalmente, todos os dias. É exatamente isso. Né? E você sabe que você... É interessante, né? Porque há pessoas que nascem na igreja e elas têm a conversão delas depois, mas elas nasceram na igreja. Você teve uma meia conversão, 10 anos depois, você teve um encontro genuíno com Deus. Então, eu acho que esse é um recado importante que a gente pode dar para as pessoas que estão em casa nos assistindo, né? Talvez você não tenha tido um encontro genuíno com Deus. Então, busque esse encontro. Deus é um Deus acessível. Ele quer ter relacionamento e intimidade com você. Então, vai atrás de Deus, sabe? Conversa com Ele e pede para Ele se apresenta para mim. Eu quero te conhecer melhor. Eu preciso te conhecer melhor. Assim como o Senhor se apresentou para Cleide, se apresenta para mim também. Há mais de Deus para nós. Sim. E ainda que a gente tenha ido para lugares, né, que saímos do marco zero, não somos mais bebês, Sim. mas ainda há muito de Deus para nós. A gente ainda tem muito o que conquistar, né?
assim, são porções diárias. É como você falou, não existe estoque. Não. Não existe estoque de oração. A gente precisa se alimentar, assim como todos os dias a gente come a nossa comida, a gente toma água. Não tem como você tomar 5 litros d'água no domingo e ficar a semana toda sem tomar água. Você precisa tomar água todos os dias. Exato. A oração é a mesma coisa, a nossa vida com Deus é a mesma coisa. E hoje, Cleide, como você faz? Quais são como é a tua vida de oração? O que transformou de lá para cá, né? Porque você falou que você já servia, você já participava, né, da igreja. O que você acha que mudou, assim, na tua vida de oração, nas tuas orações mesmo? Então, assim, antes eu era aquela crente que ia na igreja aos domingos e me alimentava da palavra que o pastor trazia. É muito fácil a gente se alimentar da palavra que o pastor traz. Não que isso não seja importante, é muito importante, né? Mas no decorrer da semana eu não lia a palavra, eu não fazia devocional, eu não era muito de oração. E aí, quando eu tive esse encontro genuíno, a necessidade de oração. O que eu falo? Eu acho importantíssimo ter uma rotina. Então, a minha rotina é toda manhã, fazer um devocional, ler a palavra, fazer uma oração. Esse assim, é um ritual diário. Porém, eu já construí uma vida com Deus, de intimidade mesmo, que eu oro toda hora. Então, assim, eu vou tomar banho e eu estou orando. Eu estou fazendo almoço, eu estou fazendo oração. Senhor, obrigada por esse alimento, obrigada por eu ter saúde para fazer isso. Então, assim, todos os momentos eu estou em conexão com Deus, né? Então, tento ensinar isso para as minhas filhas. Porém, isso hoje não é mais um peso para mim. Porque nós até já conversamos fora, né, aqui do podcast. O que eu entendo? Que é o Espírito Santo que vai chamar. Obviamente que o exemplo, ele atrai, né? O exemplo não adianta eu falar de Deus para as minhas filhas, tem que orar, tem que ler a palavra. Se eu estiver mentindo, se eu estiver fazendo coisas erradas, não combina, né? O exemplo, eu sou uma mulher que oro pelas minhas filhas e tá tudo bem. Se elas vão para o quarto e vão orar e vão fazer o devocional, é entre elas e Deus, porque elas vão construir, né, essa intimidade também com ele, da mesma forma o meu marido. Então, assim, às vezes a gente vai na igreja junto, todo mundo junto, mas não significa que está todo mundo na mesma sintonia ou no mesmo nível de fé. E está tudo bem, né? No começo da minha conversão, eu queria que todos estivessem como eu, porque aquilo me preenchia de uma forma tão grande, tão especial, que eu não sentia necessidade de mais nada. Tudo era vazio para mim. E eu queria que as pessoas que eu amo pudessem experimentar isso também. Então, eu tentava enfiar o evangelho de alguma forma, né? E aos poucos, com a maturidade cristã e tudo, a gente vai entendendo que não é sobre isso. Sim. Né? É sobre orar por essas pessoas, Senhor, toca da sua forma, porque é individual, né? Então, hoje eu já não prego, assim, tanto para as minhas filhas, para o meu marido, para a minha família, porque os meus pais, os meus irmãos, eles não são cristãos, né? Eles conhecem a palavra, claro, eles são católicos, mas assim, eles não tiveram esse encontro genuíno, né? Mas está tudo bem, eu entendo que tem pessoas que têm uma fé tão grande também, e Deus sabe ter todas as coisas, então agora isso já não é mais um peso para mim. Né? E Deus, ele coloca outras pessoas, né? Ele coloca pessoas estranhas, pessoas diferentes, e a gente vai pregando e está tudo bem, né? Então agora é leve, não é? Antes era, apesar de ser maravilhoso para mim, mas era pesado, porque assim, eu não tinha maturidade suficiente, né, na palavra até para pregar. Então eu queria fazer do meu jeito, e não é assim, é do jeito de Deus. Então hoje tá tudo certo, eu faço o meu devocional, eu leio a minha palavra, eu escuto as minhas pregações. O que acontece ao longo da caminhada que eu vejo? A gente vai se identificando com alguns pastores, então assim, eu tenho a minha igreja, eu tenho o meu pastor, né, meu líder ali da minha igreja, mas eu conheço outros. E tem pessoas que me tocam profundamente, eu quero ouvir mais, eu quero frequentar talvez uma outra igreja, igrejas que talvez alguns anos atrás não traziam nada para mim, eu talvez teria vergonha de entrar, né? Sim. Hoje eu sinto a necessidade de estar nesse lugar, sabe? Então, assim, hoje eu gosto de estar com pessoas mais simples, eu adoro estar em igrejas pequenas, onde todo mundo se conhece pelo nome, um conhece a história do outro, porque aquilo parece que conecta mais,
Mas tá tudo bem se o outro não quiser, é individual, né? Exatamente. E eu tenho um amigo que fala que Jesus é muito precioso para que ele seja enfiado goela abaixo das pessoas. Né? Exatamente. E a gente tem que mesmo cuidar muito para que a gente não seja um crente chato, que tenta obrigar as pessoas a terem o mesmo amor por Jesus que nós. Exato. Porque cada um é no seu tempo, né? Exato. Eu acho que a nossa grande missão é falar para as pessoas que é possível ter relacionamento e intimidade com Deus. É possível, ele está acessível a todos aqueles que querem e que buscam, né? Porque o encontro também, ele parte de quando a gente está aberto a receber Cristo, né? Eu tive um encontro muito grande com Cristo na UTI, mas eu estava aberta e eu o busquei. Falei, Senhor, eu preciso de um encontro. Eu estou aqui na UTI, né? Morrendo, sentindo que estou morrendo. Eu preciso que você venha me encontrar. Então, eu quis o encontro com ele. Claro, há testemunho de pessoas que o Senhor as encontra, ainda que elas não tenham pedido. Sim. Mas peçam, sabe? Peçam e vocês vão receber. Cristo é muito precioso para que a gente desperdice ele com quem não quer ouvir ou com as pessoas que são resistentes. E não é obrigando as pessoas a quererem ouvir sobre Jesus que a gente vai convencer. Não somos nós que convencemos. Né? Ir de pregar o evangelho a toda criatura, mas quem convence é o Espírito Santo. Então, nossa, e como é diferente depois que essa chave vira, que a gente não é mais o crente chato. Porque eu acho que assim, a conversão, quando tem esse impacto, né? Quando tem esse impacto, para mim, eu falo, quando eu fui escolhida, eu sou uma improvável, porque eu era pecadora, assim como todos nós. Então, assim, na palavra, a palavra de Deus me trouxe, assim, abriu o meu entendimento com relação ao quê? Com relação ao pecado. Então, eu associava o pecado assim, tem pecados que não são perdoáveis e tem pecadinho. Esses pecadinhos, tá tudo bem, porque sim, eu não estou afrontando ninguém, tá tudo bem. Quando eu conheci a palavra, eu fui confrontada com relação a isso. Então, quando eu li que todos nós somos pecadores, todos, não tem exceção. Aquilo já tirou um peso, porque eu via muitas pessoas santas, achava, esse é santo, o pastor é santo. O outro é santo. Quando eu li isso, tem perdão para mim. Tem perdão para mim. Então, a gente já não... Aquele peso sai de cima da gente. Daí aí fala na palavra, se confessares os seus pecados, Deus é fiel e justo para perdoar e colocar no mar do esquecimento. Gente, vocês conseguem imaginar o que é isso? Você ser uma pecadora, você errar... E Deus falar assim para você, mas eu estou disposto a perdoar e esquecer tudo. E é uma nova vida que começa. E aí essa vida começa e você não quer mais errar. Sim. Porque aí você pensa assim, puxa, mas eu errei durante 40 anos da minha vida. E agora eu posso fazer tudo certo, porque eu sei o que é o certo. Porque antes eu ainda podia tentar justificar o meu pecado, mas eu não tinha conhecimento. E, gente, muita gente não tem mesmo o conhecimento. Sim. Porque muita gente que está dentro da igreja. Exatamente. Então, assim, antes de você... Fica uma confusão. Estude a palavra. Veja o que Deus fala na palavra e faça uma leitura da tua vida. Porque todos nós somos pecadores, somos miseráveis. É só a graça de Jesus que nos alcança. Se não for essa graça, nós não temos esse presente. Gente, vocês conseguem imaginar o presente que é a gente ganhar uma vida eterna? Porque esse tempo aqui é pequeno e passageiro. E vai acabar. E acaba. Será que a gente não precisa construir algo para esse futuro próximo? E como eu construo isso? Sendo santa, me santificando a cada dia, buscando na palavra como obedecer ao meu Deus. Eu vou pecar? Eu vou pecar sempre, porque eu sou caída, eu sou humana. Mas Deus é justo e fiel para me perdoar. Eu preciso me arrepender e colocar diante dele os meus pecados. E aí sim ele vai me perdoar, porque tem pessoas que não conseguem nem expressar os seus pecados. Sim. As pessoas se sentem tão perfeitas que não conseguem colocar para fora. Mas, gente, não tem nenhum perfeito. Todos nós estamos caídos, se não for esse Deus maravilhoso. Então, assim, é acessível, sim, a todos, sim, pecadores, sim,
porque Deus não busca o santo, o justo, ele busca o pecador, ele quer cuidar desse pecador, né? Então, assim, que hoje seja, de repente, o dia dessa conversão, dessa busca. Eu ouvi uma palavra esses dias que me tocou demais, que a pessoa diz assim, que o Espírito Santo, ele é um gentleman, ele não vai entrar se você não abrir a porta. Então, assim, abra a porta, convide ele para entrar, convide ele para limpar a tua vida. Ele vai... Às vezes, a gente tem uma cegueira tão grande que a gente não consegue nem enxergar a sujeira que tem na nossa vida. Exatamente. Né? Eu ouvi alguém falando, não me recordo quem, mas que os carros, eles vêm com manual de instrução. E se você comprar um carro zero e você quiser andar só na primeira, você consegue. Mas você não vai ter o benefício completo que aquele carro tem para te oferecer. Mas se você ler o manual e você entender como aquele carro foi projetado, como ele foi pensado, como ele foi desenvolvido para ser usado, você tem um aproveitamento 100% daquele carro. Assim somos nós. A Bíblia é o nosso manual de instrução. Nós podemos viver como nós quisermos, mas nós não teremos uma vida plena, nós não entenderemos a plenitude do que Deus nos criou. Porque Deus nos criou de uma maneira perfeita para que para a gente viver de acordo com aquilo que Ele nos criou. E a Bíblia é esse manual que vai nos dizer como é para a gente viver. E antes da minha conversão, e antes de conhecer um pouco mais a Cristo mesmo, de buscar informação sobre a Bíblia, eu achava impossível seguir o que a Bíblia falava. E eu pensava, meu Deus, como é que as pessoas, elas... É impossível você viver uma vida de santidade e uma vida... Isso que a Bíblia prega, ninguém consegue viver. Mas a gente pensa isso porque a gente tem pouco conhecimento do que é a Bíblia, do que está escrito lá. Você lê alguns trechos da Bíblia, você ouve alguns trechos da Bíblia através dos pastores, dos pregadores que a gente vê pela internet, ou do padre na missa, e você acha que aqueles recortes são aquilo que existe. Não. Há um porquê para todos os ensinamentos de Jesus, há um porquê para todos os mandamentos que nós temos que seguir. E Cristo não vai fazer nada, na Bíblia não tem nada escrito para te prejudicar. Não há nenhuma parte no Evangelho que faça você fazer alguma coisa, que peça para que você faça alguma coisa para te prejudicar. São só coisas para que nós possamos ser beneficiados e que, assim como o carro, que quando se é lido o manual, se consegue extrair o máximo dele, assim somos nós. Se a gente lê a Bíblia, se a gente seguir o nosso manual e vivemos assim como nós fomos planejados por Deus para viver, a gente vai colher o melhor que nós temos de nós. Né? É uma vida transformada, porque nós vamos ter 100% do nosso aproveitamento. Sim. E como é linda a transformação que o Evangelho traz para nós, né? Pessoas... a minha vida é uma vida antes da minha conversão e meu entendimento sobre o que era a Bíblia, de quem era o Deus da Bíblia, né? Não o Deus que eu ouvia as pessoas falarem, dos trechos que eu pegava dos pastores coaching da internet. Sim. Sim. E assim, como Deus é maravilhoso e assim, é uma fome e uma sede que a gente tem que não cessa. Eu não sei, eu tenho certeza que você é assim também, mas parece que quanto mais eu tenho de Deus, mais eu quero de Deus. A gente precisa conhecer, porque assim, depois que a gente se converte, a gente não quer viver no raso. Sim. Então, primeiro, eu sou a média das 5 pessoas que eu caminho, certo? Se eu sou a média das 5 pessoas que eu caminho, e eu quero ter mais fé, eu quero ter mais intimidade, mais profundidade, com quem eu estou andando? Então, eu procuro andar com pessoas que têm mais fé do que eu, que conhecem mais da palavra do que eu, porque assim eu vou ter mais sede e vou conhecer mais rapidamente, né? Então, assim, não adianta eu, uma crente que quero conhecer mais da palavra, que leio todo dia, ficar caminhando com pessoas que não entendem e que não são nem convertidas. Sim. O que vai acontecer? Vai me afastar do Evangelho. Né? Então, cada dia mais eu busco conhecer essas pessoas, sabe? Essa sede que elas têm, porque eu entendo que nós temos já a salvação, então nós temos a vida eterna, mas Deus, Ele já traz o abundante para o agora. Então, eu tenho o melhor de Deus hoje, se eu buscá-lo. Obviamente, existem sacrifícios? Existem. Mas, gente, a gente faz sacrifício pelos nossos filhos. Por que a gente não pode se sacrificar por Deus? Que deu o seu filho para morrer por nós naquela cruz.
Tem que ser um sentimento tão genuíno, até por isso que a palavra diz: amai o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Porque assim eu vou conseguir amar as outras pessoas. Então, quando a gente não tem esse entendimento de quem é Deus, dessa grandeza, dessa trindade, né? Deus, Filho e o Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Eu não consigo mensurar essa grandeza e eu não consigo viver esse transbordo hoje. Então, quando eu tenho esse entendimento que eu vou me sacrificar sim, existem coisas que antes da conversão eu fazia e assim como você pensava, meu Deus, eu não vou conseguir viver sem isso, né? Isso faz parte da minha vida, da minha sociedade, onde eu, né? Com as pessoas que eu caminho. No começo a gente até continua fazendo, porque a gente fica com medo de não fazer e não ser aceita. Sim. Só que quando a gente entende que a gente não precisa ser aceita por ninguém, apenas por Ele, porque Ele vai nos colocar no lugar certo. Então, assim, realmente a gente abre mão e a gente nem se importa mais com o que as pessoas falam, né? Então, assim, eu era uma pessoa que eu me preocupava muito com o que as pessoas pensavam a meu respeito, né? Então, assim, dando um exemplo agora profissionalmente falando, então, assim, quando eu comecei o meu Instagram, era 1000 fotos para postar uma foto, porque aquela preocupação com a imagem, ai, o que vão falar, ai, essa ruga, ai, isso. Quando a gente conhece o verdadeiro amor, esse amor genuíno, a gente não se importa mais com isso. Sim. Isso se torna tão pequeno, ai, porque o sapato não está combinando, ou o cabelo não está escovado, a raiz não está boa. Isso tudo é um segundo plano, né? Então, assim, o que tem no teu coração? O que o teu coração está cheio? Se o teu coração estiver cheio de Deus, o resto, né? E aí eu consigo ver, assim, ó, uma diferença. Então, lá atrás, quando eu comecei o meu trabalho, e agora, eu consigo atingir muito mais pessoas. Sim. Porque hoje é uma pessoa sem máscara. É uma pessoa plena, é uma pessoa natural. Eu estou passando o que eu sou, eu não estou inventando alguém, né? Porque tem pessoas que passam uma vida todinha com uma máscara. Incorporando um personagem, né? Exato. Sabe que esses dias eu assisti um podcast em que a Marília Gabriela, ela, né, ou as pessoas mais velhas vão lembrar muito da Marília Gabriela, e ela fala uma coisa que me chocou, assim, muito. Ela fala que ela não sabe quem é ela. Que ela não se encontra, porque ela interpretou tantos personagens ao longo da vida que hoje ela não se conhece mais. E é isso, né? De conhecermos a nossa essência. Exato. Você falou uma coisa muito interessante, Cleide, que é sobre procurar pessoas para caminhar com você. Sim. Quando a gente está com problema financeiro, você não vai seguir no Instagram um lascado. Sim. Você vai seguir aquele que conseguiu se livrar do problema financeiro. Sim. Se você tem um problema no seu casamento, você não vai pedir conselhos para as pessoas que não deram certo no casamento ou que têm um casamento ruim. Você vai procurar pessoas que têm um casamento bom. Por que com Deus a gente não faz a mesma coisa? Se você quer se aproximar mais de Deus, por que você não procura pessoas também que tenham esse relacionamento mais íntimo com Ele, que podem te ajudar a buscar? Eu já ouvi de pessoas assim, mas daí é interesse. É amizade por interesse. Interesse em conhecer quem é Deus. Sim. Que interesse glorioso, né? Esse. E o quanto isso edifica, porque eu vejo muito nas pessoas que eu convivo e as pessoas que eu trago aqui para o podcast. Cada um tem um testemunho e cada um me edifica de uma maneira. Com cada um eu aprendo uma coisa diferente. Cada um tem para semear em mim uma sementinha que eu não tinha. Então, as pessoas, né? Você tem uma maneira de orar, uma maneira de conversar com Deus. Como você falou, você tem o teu ritual da manhã, você faz as tuas orações durante o dia. E cada um faz de um jeito, porque não é uma receita de bolo, não tem uma forma certa ou errada de fazer. Deus só quer que você comece. Ele só quer que você... Ele está disponível, esperando. Sim. Cada filho é único, né? As mães que têm mais de um filho sabem que você sabe quando um filho quer alguma coisa e quando o outro quer alguma coisa. Os dois agem de maneiras diferentes. Sim. Mas você conhece os teus filhos. Você sabe quando eles estão falando a verdade e quando eles estão mentindo para você. E Deus é assim conosco. Ele sabe como nós somos de uma maneira muito individual, né? E você falou muito, Cleide, sobre, né, a tua profissão. E eu não sei se vocês sabem, mas a Cleide, ela é consultora de imagem e estilo. Ela trabalha com moda. Maravilhosa, inclusive, né, Cleide?
faz um trabalho impecável. Eu convido vocês, inclusive, para seguirem a Cleide no Instagram. Eu vou deixar abaixo para vocês o Instagram da Cleide, para vocês seguirem e acompanharem o trabalho dela. E, Cleide, a gente tem, assim, esse é um tema que eu quero muito conversar hoje, porque quando a gente pensa em crente, vem um estereótipo na cabeça. Não sei se para todo mundo é assim, mas todas as vezes que a gente pensa em crente, pensa na pessoa crente que você conhece. Geralmente não é uma pessoa que ela é muito adepta da moda. Ela não tem um relacionamento muito íntimo com a moda. E muitos tabus existem também no mundo cristão, de que a mulher, o homem, eles não devem se arrumar, de que a beleza ela não é importante, de que você não pode ser crente e ser bonito, que você não pode ser crente e se arrumar. Como é que você vê isso? Você trabalha, esse é o teu trabalho. Você é uma mulher de Deus, uma mulher crente, que tem Cristo como teu maior tesouro, mas também trabalha com a moda. Como que é isso para você? Como é que começou esse processo? Porque acredito que muitas dúvidas também devem ter surgido no teu coração quando você foi convertida de fato, né? Muito, né? Então, assim, a moda sempre fez parte da minha vida. Então, assim, desde muito jovem, eu sempre estive envolvida com a moda e com mulheres. Então, assim, até você falou da Marília Gabriela, esses dias eu fiquei pensando sobre a minha vida mesmo, sobre a minha caminhada e sobre a vida profissional. Eu falei, vou elencar aqui tudo que eu já fiz, até para entender esse propósito, mas Deus já me usava lá atrás, né? Ele usa a gente sempre, né? E sempre com mulheres e sempre envolvida com moda. Mesmo quando eu trabalhei no meio corporativo, que eu trabalhei durante 15 anos, então a minha formação, eu sou secretária executiva, formada pela PUC. Uau. E trabalhei por 15 anos. Não imaginava. Por 15 anos nessa área, né? De assessoria, diretoria, de secretária executiva mesmo. Mas mesmo dentro desta área, Deus me colocava para cuidar de mulheres. Então, eu trabalhei num clube, numa época, durante 10 anos, e nesse clube e tinham concursos de beleza, tal. Ali eu que cuidava, eu que arrumava essas meninas jovens, já levava em salão, já cuidava de... Então, assim, a vaidade sempre fez parte da minha vida. Quando muito jovem, eu fiz curso de modelo, eu fiz comercial, eu participei de concursos. Só que, quando a gente tem essa vaidade, ela acaba dominando o nosso coração. Então, antes de conhecer Jesus, a vaidade era assim, o meu ídolo, né? Então, assim, eu tinha que estar impecável sempre, né? O meu maior gasto sempre foi nessa área. Então, assim, roupa, sapato, bolsa, nada era o suficiente. Porque, claro, gente, quando a gente não tem algo que preencha, a gente vai achar, né, alguma coisa para preencher. Tinha um vazio ali dentro. Esse vazio foi preenchido por Jesus. Glória a Deus por isso. Mas, até então, ele não era preenchido. Então, eu tentava preencher, né, com coisas do mundo aí. Então, era uma vaidade extrema. Quando eu me converti, logo veio a pergunta, e agora? E agora? Porque eu já tinha tido loja, então eu estava ali no meio da moda, só que daí eu já estava saindo desse meio, mas aí, o que eu faço agora, Jesus? E foi assim, uma busca, como teve a pandemia, eu estava meio sem ter o que fazer, em oração. Senhor, e agora? O que eu vou fazer? E eu tive um direcionamento muito claro de Deus, olha, o teu chamado é com mulheres, e a vaidade faz parte, sim. Aí eu comecei a ler, buscar na palavra para tentar entender. E aí Provérbios 31, né? Que é a mulher, a virtuosa. Essa mulher, ela faz tudo. Ela acorda super cedo, ela cuida dos filhos, ela cuida do marido, ela cuida das finanças. Ela se arruma, porque na palavra fala que ela coloca, né, roupas, vestes em púrpura, enfim, cabelos trançados. Então eu entendi ali que é uma mulher, sim, que está sempre bem arrumada, porém o coração dela não está na vaidade. O coração dela está em Deus. Então ela sabe diferenciar essa vaidade excessiva com todas as outras coisas que ela tem que fazer. E aí Deus me falou, então agora você vai estudar, né, um pouco mais aí e vai cuidar individualmente de mulheres. Foi aí que eu fui buscar e fazer o curso, né, de consultora de imagem. E já faz mais de 6 anos, então, que eu estou caminhando com mulheres individualmente. Então, eu cuido da imagem externa, mas Deus me leva para um cuidar interno. Então, a gente faz o quê? Faz um alinhamento aí do interno com o externo. E essa mulher, ela
ela fica muito linda. Então, assim, é uma crente, sim. A maioria das mulheres que eu atendo, eu atendo todas. Mas as conexões têm acontecido com mulheres do meio cristão, né? Mulheres que muitas vezes cresceram com mães que ensinavam que não podia passar nenhuma maquiagem, não podia cortar o cabelo. E existe ainda, né, um certo rigor nisso em algumas denominações cristãs. E está tudo bem, a gente respeita todas, né? Mas eu entendo que quando a gente não se ama, quando a gente se olha no espelho e a gente não consegue ver algo bonito, a gente não consegue levar isso para fora. Então, eu preciso me sentir bonita, porque a minha autoestima tá super elevada. Através dessa autoestima, eu gero valor, né, no meu trabalho, eu gero valor na minha casa, no meu casamento. E isso vai... nossa, como você falou no início, a gente não está só em mim. Eu acabo externando isso para muitas pessoas, né? Então, tem muitas pessoas que me seguem no Instagram, que não têm acesso ainda a essa consultoria de imagem, ainda é uma coisa muito nova, mas através de tantas dicas ali que eu dou e tal, já transformaram suas vidas, né? Então, assim, a vaidade é importante? Deus nos criou bonitas, né? Existe uma diferença entre homens e mulheres. Nós cuidamos do cabelo, nós pensamos nos detalhes. E isso é a perfeição de Deus. Então, assim, desde que o seu coração não esteja nisso, eu não vejo nada de errado com a vaidade. Muito pelo contrário, eu acho que a vaidade traz saúde, né? Então, nós precisamos ter equilíbrio, corpo, alma e espírito. Como que eu vou ter saúde, né, se eu não estou nem me cuidando? Então, começa com uma academia, cuidar do corpo, cuidar, né, do meu visual, do meu rosto, do meu cabelo. Gente, isso é impactante, vai impactar vidas. Eu acho que é muito reflete, né? O nosso exterior reflete o nosso interior. Eu me lembro de quando eu usava roupas muito curtas, muito justas e muito decotadas, né? Eu estava comunicando algo. Sim. Então, eu fiz consultoria de imagem, né? Passei pelo processo da consultoria de imagem que transformou, assim, a minha visão sobre a moda. Indico as mulheres que não fizeram ainda o processo da consultoria de imagem, façam, porque é transformador. Sim. A gente consegue se olhar de uma maneira diferente, conseguir valorizar aquilo que precisa ser valorizado sem precisar se expor. Eu acho que é muito isso, assim, a gente precisa não ter a beleza como um ídolo, mas ela é importante. Deus criou as flores belas, Deus criou a natureza bela. Não tem como a gente olhar para a natureza e achar um defeito na natureza, né? Ainda as coisas que, se você for numa montanha de rochas, é uma montanha de rochas, a beleza ali. Então, a gente precisa estar alinhado com aquilo, com o belo que o Senhor criou. Sim. Né? E é muito edificante, eu acho, trabalhar com a moda. Então, mulher, se você é cristã, se você não é cristã, se você não passou por um processo de consultoria de imagem, passe, porque eu acho que conhecer, olhar para o teu externo vai te fazer olhar para o teu interno. Sim, também. E vai alinhar, né? Exatamente. Porque nós precisamos expressar o que tem lá dentro. Será que o que eu expresso que tem lá dentro tá de acordo? Porque, às vezes, infelizmente, gente, faz parte, mas a linguagem não verbal, ela é mais de 70%. Então, a pessoa chega num lugar, ela já é avaliada. Será que o que as pessoas estão olhando é você? Porque o que eu vejo nesse processo, né, atendendo tantas clientes, existem muitas distorções de imagem. Normalmente a pessoa não se vê como ela é. Então a gente precisa alinhar isso, trazer a versão mais bonita dela. Uma palavra importantíssima é a comparação, gente. Não se compare com ninguém. Deus nos fez únicas, né? Não existe outra digital igual a minha. Olha que coisa linda. Então, vamos criar algo especial para mim, para você que ainda vai fazer. É sobre isso. Então, quando a gente consegue ver beleza nas nossas características, da forma como Deus nos criou, tudo fica mais leve. Porque até então, até antes da conversão, eu também tinha muito isso, sabe? A comparação, não, mas a sociedade exige isso. Ai, precisa estar assim. Não exige nada, gente. Eu preciso estar em paz com Deus, com o meu propósito, e o resto vai fluir, né? Lindamente e levemente.
Eu acho que hoje a gente vive num mundo, né? Assim, a internet, a gente está sempre tão conectado com Instagram, com as redes sociais, que foi criado um estereótipo da mulher bonita. Exato. E aí porque eu também faço parte disso e por muitas vezes eu acabo me percebendo corrompida Sim. nesse universo. Se criou o estereótipo e todos nós precisamos entrar e a gente tem que caber naquele estereótipo ali. Se você não for como a modelo XYZ, não tá bom. Exato. E aí, ainda assim, aquelas modelos, as famosas, que são vistas como perfeitas, como modelos, né? Literalmente como modelos, ainda assim elas são criticadas. Ora porque engordou um pouquinho, ora porque tá magra demais, ora porque se vestiu assim ou assado. Então, e Jesus agradou a todos, né? Nós Exatamente. também não agradaremos. Mas eu acho que é muito estar de bem conosco, é olhar para o espelho e ver e gostar daquilo que você Exatamente. tem. E Cleide, você tem dicas de beleza para as mulheres cristãs? Então assim, todas nós temos um estilo, né? Todas nós temos um estilo único e podemos aí transitar em mais 2 estilos pelo menos. Então assim, mulheres cristãs, né? Cuidado com esse estilo sexy, né? Ele não vai conversar muito bem com essa mulher cristã. Existem mulheres que têm esse estilo natural, né? Não necessariamente elas vão usar um decote, ou um batom vermelho, ou uma fenda, mas a postura dela já é assim, né? Cuidado com isso. Eu falo sempre assim, cuidado com as linhas extremas, né? Tudo que é de mais e tudo que é de menos, né? Não que eu vá seguir a multidão, não. Mas eu preciso ser eu mesma. Tanto como personalidade, a minha personalidade precisa estar alinhada com quem eu sou, assim como o meu estilo. Então, mas eu posso buscar inspiração? Deve. Todas nós devemos. Tem dias e dias. Tem dias que são fáceis de se vestir, para todas nós. E tem dias que parece que não tem nada naquele armário, né? Mas é normal, sabe? Dias que nós temos tribulações, coisas a resolver, e buscar inspirações são, assim, é um jeito de tentar resolver aquele dia. Então, assim, inspirações são legais quando buscamos inspirações que têm a ver com o nosso bolso, né? Com o nosso biotipo, porque não adianta eu, uma mulher magra e baixa, buscar uma inspiração numa mulher de 1,80 m fortinha. Não vai resolver, né? Então, quem é essa pessoa que eu me inspiro? Será que ela tem um pouco a ver com o meu biotipo? Isso é importante, né? E será que eu me inspiro também em pessoas que passam alguma essência, alguma informação? Porque não adianta eu estar linda e maravilhosa se eu não passo nada, né? Então, não é só sobre o vestir, né? É sobre o comportamento, é sobre a forma de estar elegante. Estar elegante não é só sobre a minha roupa, é sobre como eu me portei nesse lugar, né? O que eu estou levando adiante. Uau, é uma reflexão profunda, né? Não é só o exterior, né? Mas há mulheres que ainda têm muita dificuldade em começar, porque hoje nós falamos com muitas donas de casa, muitas mães que eu passei por esse processo recentemente. Sim. Eu tenho, né, os 2 filhos pequenos. Quando a gente se torna mãe, a gente se perde totalmente de quem nós éramos antes da maternidade e depois da maternidade. E a nossa tendência é não se arrumar. Sim. Em casa, né? Eu fiquei 6 meses de licença maternidade. Em casa ficar mais à vontade, do jeito que não é, de um jeito que não é bonito, porque raramente você chega na casa da pessoa, se ela tiver à vontade, ela tá com uma roupa, com a melhor roupa que ela tem. Sim. E geralmente ela está com a pior roupa que ela tem, né? Com a roupa de usar em casa. Sim. Então, para essas mulheres, Cleide, que talvez não tenham o hábito de se vestir ou que estejam perdidas delas mesmas. Sim. E que não saibam nem por onde começar. É a mulher que talvez em casa hoje está nos assistindo com a roupa do marido, com a camiseta do marido, com a roupa manchada de lavar o banheiro, não porque não tenha outra opção, mas porque aquela seja a roupa da sua preferência, porque é uma roupa mais confortável, né, que a faça ficar mais à vontade em casa. Como começar? Qual dica você tem para as mulheres começarem? O começo, assim, primeira coisa, a gente precisa muito alinhar o que eu tenho no armário com quem eu sou, né? Então, será que o meu armário está alinhado com quem eu sou? Você falou da maternidade. Nós vivemos ciclos. Então, sim, tenham a certeza, mães, né, aí que estão nos ouvindo, gente que está mudando de ciclo. Cada novo ciclo, a gente muda.
né? Então o estilo também muda, sabe? Às vezes a demanda vai precisar algo diferente, ou, eu não tinha filho, agora tenho filho, eu já não me vejo mais com aquelas roupas. Às vezes o corpo mudou um pouquinho, eu já me sinto mais séria, né? Isso é normal, tá? Mas nós precisamos criar, como em tudo na vida, gente, uma constância. Sim. Eu acordo de manhã, o que eu vou fazer? Eu vou tomar um café da manhã, vou fazer meu devocional, vou me arrumar para ficar em casa. Não vou pôr a melhor roupa porque eu vou ter que fazer os meus serviços e tal. Mas, gente, um cabelo escovadinho, um rímelzinho, eu preciso me olhar no espelho e me sentir bem, né? Uma roupa talvez mais confortável, mas não a camisa do marido rasgada. Eu preciso criar esse hábito, porque daí, depois que passar esse tempo, que eu começar de novo a sair, eu não vou me assustar. Porque, assim, às vezes a gente a própria pandemia trouxe muitas mudanças, né? Sim. No jeito da gente se vestir, essa coisa mais confortável. O Conf veio forte para ficar, né? Então, antes, não existia uma mulher usar um vestido com tênis, era ridículo. Hoje, é super comum, é normal e é bacana. Por quê? Porque a moda está acompanhando essa evolução e isso é muito bacana, né? Então, assim, tenta se enxergar bela, tenta pôr uma roupa melhor, tenta ver, poxa, será que isso aqui ainda responde, né? Ainda tem a ver comigo? Não tem? Quando eu tiver condições, vou buscar uma ajuda? Vou. Gente, um teste de coloração, às vezes você não precisa fazer a consultoria completa, mas um teste de coloração pessoal já vai mudar muita coisa, né? Vai trazer assim, poxa, as cores que combinam comigo, os acessórios que combinam comigo, quero mudar a cor do meu cabelo, vai me ajudar, gente, traz uma transformação, uma nova mulher. Sim. Então, assim, talvez seja um primeiro passo, né? Esse teste de coloração pessoal, teste de estilo. Eu descobri o meu estilo, gente, isso aqui. Por isso que eu não gosto disso, ou por isso que eu gosto disso. É assim, é transformador. A Sil já fez, ela sabe o que é isso. Então, quando a gente tem filho, a autoestima fica terrível. Então, tenta se olhar, tenta cuidar de você. Nós precisamos disso. Isso é amor, né? O Espírito Santo vive em nós. Então, se ele vive em nós, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Que a gente possa entender isso todos os dias. São pequenos passos, gente. É uma constância. Todo dia, hoje eu vou passar um rímel, um blushzinho. Né? As pessoas, o seu marido, os seus filhos já vão te ver de uma outra forma. Então, eu não dou grandes conselhos, sabe? Porque realmente o acesso, uns têm muito e outros não têm nenhum. Mas siga uma consultora de imagem. Gente, o Instagram, ele traz muitos ensinamentos gratuitos. Sim. Né? Então, aonde você está perdendo tempo? Às vezes a pessoa perde tempo na tela o dia inteiro, mas não aprendeu nada. Gente, eu penso assim, a rede social, ela te ensina muita coisa, em todas as áreas. Sim. Eu quero aprender a cozinhar, tem. Eu quero aprender a arrumar meu cabelo, tem. Eu quero aprender a me vestir, gratuito. Então, ali eu posso aprender. Né? Então, busque esse acesso, se olhe mais bonita, né? Enxergue que você foi criada individualmente por Deus. E homens, vocês também. Não são só as mulheres que precisam se arrumar. Não são só as mulheres que precisam estar bonitas para os seus maridos. Os maridos precisam estar bonitos também. Sim, né? Sim. Então, a aparência, né? A Cleide falou muito bem. O Espírito Santo vive dentro de nós. Nós precisamos externar isso também, né? E não é estar bonito para os outros, mas também para a sua família, para os teus. Cristo te fez bonito, te fez belo. Valorize a beleza que Deus te deu. Não é fazer coisas absurdas, mas é cuidar da sua aparência, da sua imagem, né? Os homens, cabelo cortado, barba parada, sempre se vestir bem, né? Assim, é gostoso para as mulheres também chegarem em casa e ter um marido bonito. Com certeza. Cheiroso, É uma troca. apresentável. Exatamente. Assim como as mulheres, é bom para o seu marido, para os seus filhos chegarem em casa e ver você bonita, não apenas para trabalhar ou para sair para um compromisso, mas para estarem dentro das suas casas, né? E eu acho que isso fortalece o casamento, com né? Toda a união, e isso faz bem para a nossa autoestima, isso faz bem para que a gente também queira evoluir e buscar outras coisas, inclusive a nossa busca por Cristo. Com toda certeza. A autoestima também nos empodera a querer mais de Cristo. Com toda certeza. Se nós estivermos bem, a nossa vontade de buscar Cristo é muito maior, né? Não, a gente não pode deixar para
para buscar Cristo só quando a gente está com uma dificuldade, com um problema, né? A gente tem que olhar Cristo em todas as coisas. E Cristo está no belo, né? Nada faltando, shalom, né? Ele está na ordem. Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Em nós também. Exatamente. Exato. Então, nossa, Cleide, que delícia a nossa conversa. Como o papo fluiu gostoso, como foi gostoso conversar com você. De fato, assim, você trouxe coisas para refletirmos, né? Pontos que são de intensa reflexão para que nós possamos olhar para nós. O teu testemunho é lindo, né? Que Deus continue abençoando a sua família, a sua caminhada, que você possa continuar levando Cristo aonde você for. É lindo ver uma mulher bonita, arrumada, bem vestida, que tem o perfume de Cristo. Aleluia. Você é essa mulher. Então, eu fico muito feliz por poder te conhecer, por poder entender e ouvir um pouco mais da sua história. Eu tenho certeza que a história da Cleide edificou muito, muito a sua vida também. Quero te fazer um convite. Se você não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva no canal, já deixe seu like, seu joinha. Corre lá no Instagram, segue a Cleide também. Se você não fez um processo de consultoria de imagem, faça, porque vai valer a pena, vai fazer com que você, inclusive, economize dinheiro. Com toda certeza. Não comprando roupa errada. Sim. E que você valorize os seus traços. Mulher cristã, é importante que a gente não seja vulgar. Com toda certeza. Porque o que tem que resplandecer é Cristo na sua vida, não o seu corpo. Então, eu espero que você tenha ficado até o final desse vídeo. E manda para suas amigas que precisam, talvez as mães que tenham filhos pequenos que precisam ouvir isso, ou as mulheres que estão perdidas numa fase da sua vida de uma depressão ou algo assim, ou para aquele homem que precisa se arrumar um pouquinho mais, para o seu marido que você gostaria que ele se arrumasse um pouquinho mais, e para as pessoas que precisam ouvir a história da Cleide sobre Cristo. As pessoas que estão na igreja, talvez, há muitos anos, há mais de uma década, e não tiveram um encontro genuíno com Cristo. E do fundo do meu coração, eu desejo que você encontre o Senhor, que você tenha um encontro genuíno com o amado das nossas almas e que você possa conhecê-lo verdadeiramente, que você possa se aprofundar no conhecimento de quem Cristo é. Leia a sua Bíblia, todas as respostas que você precisa estão lá. Ouça bons pregadores, né? Vai atrás de conteúdo. Nós falamos muito hoje das mídias sociais e elas estão aí para isso. Então, a Cleide tem muitas lives no Instagram dela salvas, lives de leitura bíblica. Então, vão atrás do conteúdo da Cleide também. Ela é uma mulher que com certeza vai edificar muito a sua fé e a sua caminhada com Cristo. Cleide, meu muito obrigada. Foi, assim, um prazer estar com você aqui. E eu queria que, se você pudesse, fazer uma oração para a gente encerrar. Sim, eu quero agradecer, falar de Deus é sempre um privilégio, né? É uma honra para mim. Eu entendo que nós precisamos diminuir e Ele crescer, né? Quando a gente tem esse entendimento, as coisas fluem de uma forma diferente, né? Então, para você que está assistindo, não só mulheres, né? Eu sempre vou pro lado das mulheres, mas todos vocês que estão assistindo. Tem uma palavra que eu quero deixar, que está lá em Lucas 1,37, que é o meu versículo da vida. Porque para Deus não há impossível, não existe nada impossível. Vocês conseguem mensurar o tamanho desse Deus que pode transformar todas as coisas. Ele pode transformar um diagnóstico, ele pode abrir uma porta que estava fechada, ele pode conectar pessoas, que é o que ele faz. Não existe coincidência, gente. Existe Deus conectando pessoas. Então, hoje, eu quero orar com todos vocês que ainda não conhecem, talvez, ainda não ouviram a voz de Deus, porque Ele fala, gente. Ele fala, Ele responde orações. Eu convido vocês a buscarem de todo o coração. É uma oração simples. Senhores, eis-me aqui, fala comigo. Como eu faço para te conhecer melhor? E Ele vai se apresentar. Leia a palavra, procure um devocional especial, né? Existem muitos disponíveis. Para um começo é muito bacana. E orem, não uma oração pronta, mas uma oração do coração. O que você quer falar agora para Deus? Nós vamos orar agora. Podem usar um modelo, né? Mas é uma oração que sai do teu coração para o coração de Deus. Vamos orar então? Pai, muito obrigada, Senhor, pelo privilégio de estar aqui falando da tua grandeza, do teu amor,
da tua misericórdia e da tua graça, porque sem o Senhor, Pai, não teríamos a vida eterna, não teríamos a vida abundante que está disponível para todos que te buscam, para todos que te conhecem, que ouvem a tua voz. Ninguém, Pai, continua a mesma pessoa depois que tem esse encontro genuíno contigo. Portanto, Senhor, toca a vida dessa pessoa que está assistindo agora. Talvez ela nunca tenha ouvido a tua voz, talvez ela não conheça a tua palavra, mas o Senhor se apresenta de formas únicas, Senhor, para cada um. Conversa, Pai, com cada um, Pai, leva a tua palavra. Obrigada, Senhor, por tantos testemunhos maravilhosos. A minha vida, sim, é repleta de testemunhos. Eu tenho te buscado e vou te buscar até o último dia da minha vida, Senhor. Abençoa mais e mais a vida da Silvana, desse podcast maravilhoso que é para levar e engrandecer o teu nome. Abençoa os meninos aqui também, Senhor, colaboradores, patrocinadores, que a prosperidade esteja disponível a todos nós, Senhor. Continua conosco, Senhor, nos ensinando, nos esvaziando do que não é importante, nos enchendo, Pai, da tua presença e do teu Espírito Santo, para que possamos testemunhar e engrandecer todos os dias o teu nome. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Cleide, obrigada. Aleluia. Para você que chegou até aqui, é um prazer ter você conosco aqui no canal. Se inscreva, curta, compartilhe, para que esse canal possa atingir a vida de outras pessoas, para que Cristo seja o maior tesouro, não apenas meu, da Cleide, mas de todos os que assistem a esse podcast. Que Deus abençoe a sua vida e eu te encontro no próximo episódio. Um beijão e até mais.